Pessoal chegando. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Me digam aí o pessoal que já está entrando. Eu tenho que deixar o microfone de todo mundo fechado, porque senão vocês sabem, né, que acaba não funcionando bem. Eu estava dando uma aula antes dessa e tivemos alguns probleminhas que em alguns momentos da aula, infelizmente, deu uma travada aqui, mas isso aí faz parte, né? Imagino que vocês, essas aulas online nessa modalidade já começaram desde a semana passada, aliás, desde a terça-feira passada, né? Foi terça? É terça à noite, né? Eu acho que começou. Mas vocês estão, quem já está aí consegue se manifestar aí, podem se manifestar pelo bate-papo. Vocês estão me ouvindo bem? Me enxergando não tão bem? Porque eu estou tendo que transmitir aí, ó. Bruna já se manifestou, podem dar um joinha aí, só para eu saber que tá ok. Bom dia, Rômulo. Temos aí 13 participantes, o pessoal... Olha, gente, eu já vou começando, porque hoje é aquele dia até que eu termino aqui e já emendo com a outra turma lá nas ciências da computação. E Isabela, Daniele. Bom, gente, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Difícil, né? Estamos aí atravessando um momento difícil, mas temos que ter forças, temos que ser positivos, temos que fazer a nossa parte, todo mundo ficando em casa, vai passar. É algo que realmente eu acho que nenhum de nós esperava viver, né? Parece uma coisa meio surreal, né? Parece coisa de filme, né? De ficção científica, mas enfim, temos que enfrentar o que acabou acontecendo. Eu já estava, particularmente com a turma de vocês, eu estava um pouco atrasada. Eu acho que acabou esse déficit, era um déficit de 2 aulas, porque parece que a gente teve feriado, né, em aula nossa, principalmente porque nós temos aula na segunda. E então as outras 2 turmas de licitude e culpabilidade estão um pouco na frente. Eu já tô mais adiantada com eles na parte de culpabilidade. Mas não é nada preocupante, porque nessa disciplina, diferentemente do que aconteceu, o que acontece, né, em teoria do crime, que é uma disciplina com muito conteúdo e o número de aulas a gente tem que realmente correr bastante. Bom dia, Isabela. A gente tem que correr bastante para conseguir concluir. Aqui a questão do tempo fica mais tranquila, tá? Então não se preocupem. Alguns alunos não estão conseguindo entrar na reunião, porque o link está lá disponibilizado já há um tempão para vocês, lá no Professor Online. Às vezes é algum problema que o aluno está tendo no computador ou com o sinal de internet, né? Os Wi-Fi, de uma maneira geral, estão bem sobrecarregados, e foi até que eu estava esclarecendo para vocês no início, que a gente acaba tendo alguns problemas em relação à manutenção, né, de um sinal uniforme que não gere aí nenhum tipo de falha.
a reunião só está para autorizados? Não, eu não coloquei senha nessa reunião, inclusive, isso deve ser algum outro tipo de problema. Não, a reunião não tem senha. Tanto que vocês entraram aqui, né? Tanto que vocês entraram. Isso daí. Bom, de qualquer modo, se alguém estiver tendo algum problema agora para poder entrar, o que acontece? Eu até demorei, acho que eu atrasei uns 2 minutinhos. Assim que acaba a reunião aqui, que acaba a aula, eu tava até transmitindo, a primeira aula que eu transmiti, eu transmiti pelo celular, pelo meu 4G, e foi perfeito. Tanto questão de imagem, quanto a questão de áudio, não teve problema nenhum. Só que a gente não consegue gravar a aula. Quer dizer, conseguir até consegue, mas aí começa a consumir um espaço absurdo no seu iCloud, então acaba que por computador é melhor. É melhor porque eu consigo compartilhar a tela, que é um recurso que eu vou usar com vocês hoje, porque é ruim, né? Só eu ficar falando, eu não tenho quadro, né? Essa situação nos pegou realmente de surpresa. Eu acredito que todos vocês, né, quando começou isso daí, ninguém podia imaginar que fôssemos passar por um período de distanciamento tão longo. Mas o que eu faço? Logo depois da aula, eu coloco essa aula, baixo a aula, tá? E vocês, eu estou jogando lá no YouTube. Tanto é que vocês devem ter assistido, espero que tenham assistido, curtido, dado like, né? Eu disponibilizei as nossas primeiras aulas, quer dizer, fiz uma revisão geral, um apanhado, antes mesmo de ter começado esse sistema de transmissão online. Foi um pedido da coordenação, e nesse aspecto, eu acho que todo mundo, né, tem aí que reconhecer que a instituição, que a coordenação dos professores, gente, eu estou trabalhando muito mais do que se nós estivéssemos em período normal, porque preparando material escrito para facilitar as aulas, transmitindo aula o tempo todo. A gente procurou manter, né, esse esquema, a gente tentou até inicialmente um outro modelo, mas nós vimos que o que funcionaria realmente melhor era o próprio professor de vocês transmitindo as aulas no horário regular, para que o prejuízo realmente não exista. Então, essa foi a melhor via, que não só nós da Unip, mas todas as instituições estão se valendo, né? Então, gente, essa aula vai estar disponível, não exatamente agora, mas ela está sendo gravada e eu vou disponibilizar lá no canal da coordenação, tá? No YouTube. Então, hoje mesmo, mais tarde, essa aula já está lá. Se porventura alguém teve algum problema para entrar na aula, depois consegue acessar lá. Pelo menos espero que sim, né? Porque houve uma turma, até uma turma da noite, que eu tive um problema na conversão do vídeo e que eu não consegui disponibilizar no YouTube. E lógico, a gente tem que estar se valendo da oportunidade de estar aqui ao vivo, né? Que eu abro para vocês fazerem perguntas, que a gente tem essa possibilidade de interação, porque aí realmente as coisas ficam bem melhores, né? Inclusive, para fins desse controle que a gente tem de quem estava, de quem não estava, porque aqui pela própria plataforma, pelo próprio Zoom, embora vocês estejam com essa mania de chegar aí, colocar nome, RA, tudo bem, pode colocar. Mas a gente consegue puxar um relatório, depois no final da reunião me é gerado um relatório que eu salvo numa planilha de Excel e eu vejo quem entrou, a hora que saiu. Então, existe essa possibilidade de controle, tá? Porque não faz sentido também, né? Às vezes o pessoal fica reclamando, não tô tendo aula, não sei o quê, quero redução da mensalidade, mas aí a gente está aqui cumprindo horário em tempo integral e o pessoal não está vindo assistir a aula, né? Aí não dá para reclamar de nada, não. E, enfim, mas eu quero até, depois eu preciso, mas eu peço que vocês me façam isso. Quem que é o representante da sala, gente? A sala de vocês eu não sabia, tinha algumas salas que eu não sabia quem era o representante, porque geralmente eu não fico muito nessa de
Quem que é o representante? Me falem aí. É Isabela. É Isabela? Isabela Rosa. Ah, tá. Ô, Isabela, então, você É. me manda um direct lá no Instagram, no meu Instagram, professora Natália, com o seu número de WhatsApp, porque para a aula de hoje mesmo, eu fiz eu vou disponibilizar para vocês um arquivinho. Hoje eu vou compartilhar a tela e aí vocês vão acompanhando. Mas aí você joga no grupo de WhatsApp, porque acaba que o que funciona melhor é grupo de WhatsApp mesmo. Aí você disponibiliza esse arquivo no grupo de WhatsApp e a partir dessas aulas vindouras, até em relação à aula de hoje também, vocês vão me seguindo com o material, porque um roteiro, né? Na verdade, um roteiro, porque eu não gosto desse negócio de tudo mastigado, que eu acho que a aula fica até chata. Mas logo depois da aula, você me manda um direct, por favor, me passa o seu telefone, o seu celular, que eu vou salvar e eu te mando um arquivo pelo WhatsApp. É até bom que a gente fique em contato direto para qualquer problema que porventura nós tenhamos, nós conseguimos resolver diretamente. Tá legal? Obrigada, Isabela. Gente, primeira coisa, então, força, vamos encarar, vamos ficar positivos, vai dar tudo certo, vamos fazer a nossa parte. É realmente uma situação difícil. Pensem na minha situação, presa dentro de um apartamento com 2 crianças, né? Já vão aí 20 e poucos dias de distanciamento social. A minha filha mais velha também tendo aulas online. Se vocês às vezes acham difícil, vocês imaginem o que eu tenho que fazer para uma criança de 7 anos que está na alfabetização aceitar assistir aulas online. Uma criança super agitada. Bem difícil, sabe? Então, eu estou exercendo, assim, acho que um lado bom disso é que eu tenho pensado muito pouco, não me sobra tempo para nada. Eu nunca fui tão professora na minha vida, né? Porque mais do que... Eita... Ai, gente, desculpa. Caiu e a gente tem que ter paciência porque o Wi-Fi não está bom. Então, estou falando para vocês que, além de professora universitária, mãe, recreadora, agora eu também estou professora da alfabetização e o negócio está pegando. Mas vamos lá, vamos firmes e fortes, porque não temos tempo a perder, né? Daqui a pouco tudo isso vai passar e o importante é que a gente tente, vocês então aí que são jovens, vivem basicamente para os estudos, vamos otimizar esse nosso tempo para que isso possa, para que vocês possam estudar, assistir às aulas, desenvolver as outras atividades online que vocês têm, né? Que eu sei que não são poucas. E daqui a pouco, se Deus quiser, com essa nova previsão, né? Depois aí do dia 30, tudo estando sob controle, nós retornamos firmes e fortes e as coisas vão realmente se ajeitar. Gente, vejam só. Então, para que não tenhamos mais nenhum tipo de perda de tempo, eu vou seguir aqui com vocês e vou fazer um compartilhamento de tela, que é exatamente o material que eu vou disponibilizar para a Isabela, tá? Na última aula, e me corrijam se porventura eu estiver errada, na nossa última aula, nós concluímos realmente a parte das excludentes da ilicitude, né? Eu falei do consentimento do ofendido como causa supralegal, nós fizemos aquelas últimas observações em relação também à legítima defesa protetiva. Olha, já temos... A mamãe falou que não era para entrar. Eu vou pegar na Store.
Ainda tem essa, tá? Temos pequenas intervenções. Mamãe pediu para não entrar, filha. Mas eu esqueci que eu ia perguntar. Pois é, mas aí vai atrapalhar. Os alunos da mamãe vão ficar bravos. Por que você não vai lá pro seu canal? Não, porque aqui o sinal da internet é melhor. Gente, também vocês, bom que, né, tipo um Big Brother Brasil, vocês passam a conhecer um pouco melhor a vida. Minha filha vai, a vida de todos nós. Enfim. Gente, na última aula, então, eu fechei com vocês as excludentes da ilicitude, né? Ou justificantes. E disponibilizei lá no canal do YouTube da coordenação, assim como naquela sala de aula que eu criei no Classroom, os links para os vídeos que nós disponibilizamos sobre essa parte inicial. Fizemos as considerações gerais sobre... Deixa eu só fechar a porta, senão... Não, sai e fecha a porta. Eu vou pegar minhas maçãs. Onde que eu deixei aquela? Minha filha do céu. Ah, eu lembrei. Não vou dar ninguém que eu escondo as minhas massinhas. Tá, não vou contar pra ninguém que você esconde suas massinhas aqui, porque tem um risco danado. Os alunos da mamãe quererem vir aqui e pegarem as suas massinhas. Não é ele. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vai. Fecha a porta, por favor. Desculpa, gente, incidente de percurso, eu esqueci de avisá-los disso, e isso, infelizmente, a gente tenta... Rômulo está me perguntando se vai ter resumo. Resumo isso aí, ó. Isso aí é roteiro, é um roteiro, tá? E em relação àquela parte lá de trás, vocês já devem ter visto, acredito que todos tenham assistido, dado like, curtido, porque foi uma trabalheira danada para a gente conseguir fazer aqueles vídeos e soltando para vocês de revisão, né? Que eu fiz lá sobre... Primeiro fiz um introdutório sobre as excludentes de uma forma geral, depois falei sobre estado de necessidade, falei sobre legítima defesa, falei sobre exercício regular de direito e falei sobre estrito cumprimento do dever legal. Então, tá tudo lá disponível naquele canal que a coordenação criou, e também eu joguei os links na sala do Classroom que eu criei. Vou repassar também esse código lá da sala para Isabela, mas vocês conseguem acessar normalmente pelo canal do YouTube, tá? Para que vocês fiquem atualizados, assim, e possam rememorar aquelas disciplinas, aquela matéria que já foi lecionada até então, que nós estudamos realmente pela via presencial, né? Enquanto tudo estava bem. Peraí, gente, tem jeito, tá? Vocês me desculpem, mas mãe, né? Falando que toda hora tem uma invasão, eu tento. Vamos lá. Bom que vocês vão conhecer minhas filhas, né? Mais pro finalzinho da aula eu vou trazer as duas, vou trazer a Baby também para vocês verem. Nossa senhora, gente, essas crianças. Enfim, hoje eu vou começar com vocês o estudo de culpabilidade, tá? O terceiro elemento, né, dentro da concepção, dentro do conceito analítico de crime, nós vimos, então, o crime como fato típico, ilícito e agora culpável. Vamos começar a compreender a questão da culpabilidade. E essa parte, gente, é uma parte que envolve alguns aspectos muito importantes, envolve algumas questões também sobre teorias, que eu vou tentar, até para que vocês possam estar aí mais em consonância, né, acompanhando o ponto que eu já cheguei nas outras turmas, mas sem correria, porque é tranquilo, a gente consegue concluir. Mas existe essa parte de teorias, eu acho realmente mais complicado a gente falar disso à distância, né? Mas falaremos. E como vocês podem estar vendo, vocês já estão vendo, né, naturalmente aqui nesse meu compartilhamento de tela, eu faço introdução, falo de teorias e entro aqui nesse ponto das discriminantes putativas. Esse ponto, discriminantes putativas, é um ponto bem complicado em matéria de direito penal, tá? Eu tive a oportunidade de falar sobre isso presencialmente nas outras turmas, mas mesmo assim, o pessoal ficou com muita dúvida, porque é realmente uma matéria difícil, tá? Não pensem, eu não estou conseguindo entender nada. É um ponto complexo. Então, eu vou começar a falar isso com vocês hoje. Façam as devidas anotações,
Depois vocês releiam, amanhã a gente vai estar continuando. E depois eu vou gravar como esse ponto de discriminantes putativas. E é ponto que tido como ponto complicado mesmo do direito penal para todo mundo, tá? Outro dia eu estava assistindo, foi até interessante a gente tentar aproveitar, né, esse nosso tempo para coisas realmente úteis. E o professor Kleber Masson, que é até uma das indicações bibliográficas que eu faço para vocês, né? Ele fez uma live de 1 hora exatamente sobre esse tema, discriminantes putativas, exatamente em razão da dificuldade que as pessoas têm. Foi até voltado para o pessoal que está fazendo concurso público, porque é um tema complexo. E eu vou falar hoje de uma maneira talvez até bem teórica, embora o tema seja essencialmente teórico, mas eu vou gravar depois um vídeo para ficar disponível tanto para vocês quanto para as outras turmas, só sobre discriminantes putativas, tá? Só sobre discriminante putativa. Porque senão eu vou ficar muito tempo. Eu vi que gera dúvida realmente. Até nós que estamos assim habituados a falar muito sobre isso, até a gente atingir um grau de compreensão completa do assunto, é realmente algo complexo. Então, vamos por partes, vamos começar falando sobre a culpabilidade. Eu vou seguindo essa sequência e peço que vocês me acompanhem e façam as devidas anotações, tá? Eu acho muito importante vocês fazerem anotação, porque a anotação nos obriga a prestar atenção realmente naquilo que está sendo dito. Vamos lá, então. Quando eu falo de culpabilidade, esse terceiro elemento, bom, nós sabemos que só faz sentido se falar de culpabilidade se eu já verifiquei que o fato é típico e que o fato é ilícito, né? Eu só chego até a culpabilidade se o fato é típico e se o fato também é ilícito. Lembrando a vocês que quando eu tenho fato típico e ilícito, nós chamamos isso de quê? Injusto penal. Vamos nos recordar, isso se chama injusto penal, o fato típico e ilícito. Quando eu falo de culpabilidade, como é que eu poderia tentar definir, né? Embora definir seja sempre de alguma maneira limitar, mas quando nós falamos de culpabilidade, a ideia é, a culpabilidade, ela é um juízo de reprovação, é um juízo de censura. Então, veja, vamos compreender, a culpabilidade, se eu posso de alguma maneira tentar defini-la, nós devemos compreendê-la como um juízo de reprovação, como um juízo de censura que recai sobre o autor daquele fato típico e ilícito, que é o injusto penal, tá? Então, de uma maneira simples, vamos entender que assim poderia ser compreendida a culpabilidade, esse juízo de reprovação, esse juízo de censura que recai sobre aquele sujeito, aquele autor de um injusto penal, entendendo o injusto penal como um fato típico e ilícito. Ok. Vejam só. Hoje, na nossa concepção, depois a gente vai falar das teorias, o que se entende? Quais seriam os elementos que integram a culpabilidade? Quais são os elementos que integram a culpabilidade? Bom, e nós vamos examinar cada um deles de maneira detida. Para que eu possa falar que um determinado fato típico e ilícito é culpável, eu preciso observar esses elementos. Quais sejam? Imputabilidade, o sujeito ele precisa ser imputável. E aí eu vou falar para vocês dos inimputáveis, inimputável em razão de idade, inimputável em razão de doença mental. Esse é um outro ponto que vamos analisar adiante. Eu preciso que aquele sujeito ele tenha potencial consciência da ilicitude do fato, então, o segundo elemento da culpabilidade, e eu preciso também que haja a possibilidade de exigibilidade de conduta diversa. Então, esses são os 3 elementos da culpabilidade para considerados hoje, isso aqui é hoje, né? A gente tem outras teorias sobre culpabilidade. Hoje nós vamos considerar que esses são os 3 elementos que devem se fazer presentes
para que eu possa dizer que aquele fato típico ilícito ele é também culpável, tá? Vamos estudá-los minuciosamente. Só que antes disso, existem algumas questões importantes que merecem ser observadas. E aí eu vim falando para vocês sobre culpabilidade formal e culpabilidade material, antes de entrarmos propriamente aqui nesse estudo a fundo da culpabilidade. Vejam só, o que eu quero dizer quando eu venho ou quando eu me refiro à culpabilidade formal. O que é essa culpabilidade formal? A culpabilidade formal, ela é definida de maneira abstrata. Então, vejam só, a culpabilidade formal, ela é definida de maneira abstrata pelo legislador. Pelo legislador. Quando o legislador, ele comina os limites da pena para uma determinada infração penal. Então, vejam, repetindo isso daqui, porque aí eu vou falar de uma maneira mais leve, né? A culpabilidade formal, ela é definida de maneira abstrata pelo legislador, quando o legislador comina, vocês sabem, sinônimo de estabelecer, quando o legislador comina os limites da pena para uma determinada infração penal. Então, vejam só, nós podemos aí percorrer a parte especial do Código Penal, assim como a legislação especial, e quando nós nos defrontamos com determinados crimes, nós sabemos disso, o legislador, ele, quando cria um tipo penal incriminador, a gente tem lá o preceito primário, vocês se lembram disso, né? Vocês não podem falar porque a professora foi boa, né? O preceito primário, eu tenho a narrativa da conduta, e no preceito secundário, eu tenho o estabelecimento dos limites da pena. Vejam, quando o legislador ele estabelece os limites da pena para uma determinada infração penal, ele está fazendo um juízo de culpabilidade, é um juízo no plano abstrato. Ainda não houve o cometimento de crime algum. Mas o legislador, com base no bem jurídico tutelado, com base na gravidade daquela infração penal, ele estabelece como parâmetros um limite mínimo e um limite máximo. E a gente verifica que existe a aferição por parte dele de graus de culpabilidade. E aí, vejam, culpabilidade formal, não é a culpabilidade que a gente vai estudar agora, tá? Isso eu quero que vocês observem. Quando eu falo aqui de culpabilidade formal, de culpabilidade material, não é essa culpabilidade como terceiro elemento, para vocês verem como que culpabilidade é um conceito amplo. O legislador, ele faz um juízo genérico de culpabilidade numa perspectiva, num plano abstrato, quando ele comina a pena, para os limites da pena para uma determinada infração penal. Então, vejam, o legislador, ele estabelece, com base nisso que eu falei, olha, qual é o bem jurídico afetado, qual é a gravidade daquela infração penal, e assim nós temos uma gradação, né? Olha, os crimes não têm as mesmas penas, a cominação das mesmas penas. Então, vejam, se eu estou diante de um crime de furto simples, o legislador, ele cominou abstratamente uma pena de 1 a 4 anos. Se eu tenho um crime de homicídio qualificado, o legislador cominou uma pena de 12 a 30 anos. Então, qual foi o parâmetro, qual foi o guia que o legislador se utilizou para chegar a esses limites, para estabelecer esse mínimo e esse máximo? Ele fez um juízo abstrato de culpabilidade, de reprovabilidade. E muitas vezes, a qualquer um de nós, é até mesmo intuitivo nós observarmos que, olha, naturalmente, no homicídio, por exemplo, o bem jurídico tutelado é a vida. Então, um homicídio qualificado, a pena ser de 12 a 30,
nos parece razoável, nos parece proporcional, em face, por exemplo, de um crime de furto, que é um crime contra o patrimônio, um crime, estou falando do furto simples, um crime, né, relativamente leve, no qual eu já vou ter o estabelecimento de limites de pena menores. Olha, eu tenho 1 a 4, tá? Então, o legislador, quando ele cria as infrações penais e comina as respectivas penas, notadamente na cominação desses limites da pena, ele faz esse juízo que a gente chama de juízo de culpabilidade formal. Primeiro ponto. Agora, além desse juízo de culpabilidade formal, que eu disse para vocês, é um juízo abstrato, é feito pelo legislador, é feito ao cominar os limites da pena, nós também falamos de um juízo de culpabilidade material. O que é esse juízo de culpabilidade material? Esse juízo de culpabilidade material, ele é feito no caso concreto, então ele não é feito de maneira abstrata, ele é feito no caso concreto, e ele é dirigido, quer dizer, isso ele é feito no caso concreto, houve a prática, né, de um fato típico, ilícito e culpável, houve a prática de um crime, e esse juízo de culpabilidade formal, ele é feito no plano concreto por quem? Pelo juiz, né? Porque se é no plano concreto, já houve crime, e ele vai ser feito pelo juiz. Ele vai ser feito pelo juiz. Ele vai ser feito pelo juiz de que maneira ou em que momento? Vejam, o juízo de culpabilidade material, que é feito no plano concreto, que é feito pelo juiz a partir do momento em que realmente houve a prática de um crime, esse juízo, ele é feito no momento em que o juiz condena aquele sujeito pela prática de um crime, o juiz, ele entra ou há necessidade que o juiz estabeleça a pena. Vejam, o legislador, fazendo esse juízo de culpabilidade formal, ele me dá os parâmetros. Homicídio, 12 a 30, tá? Agora, suponhamos que o sujeito tenha praticado o homicídio. Aí já fui para o plano concreto. Fui para o plano concreto e agora eu vou falar de culpabilidade material. O processo transcorreu regularmente e, ao final, o juiz condenou o sujeito. Quando o juiz condena, o juiz ele vai se basear nesses limites estabelecidos pelo legislador, 12 a 30. Agora, no caso concreto, quantos anos o juiz vai estabelecer? 12, 13, 14, 15, 20? Daí, nós dizermos que no plano concreto, o juiz vai fazer esse juízo de culpabilidade material. Tá? Dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, o juiz, depois vocês vão estudar isso mais a fundo na parte de dosimetria da pena, que é o próximo direito penal que vocês vão ter no semestre subsequente, o juiz ele precisa estabelecer uma pena base. A gente chama isso de pena base. Dentre os limites prescritos pelo legislador, eu preciso de uma pena base. E essa pena base, o juiz vai estabelecer adotando como parâmetro o artigo 59 do Código Penal. Então, deixem isso registrado. Esse artigo 59 do Código Penal, ele é um artigo muito importante. O artigo 59, ou a gente se refere, na própria lei, né, fala do artigo 59, tratando-o como circunstâncias judiciais, tá? Então, lá no artigo 59, o juiz, ele vai... nós temos determinados critérios, determinados parâmetros que devem ser atendidos pelo juiz quando ele for estabelecer essa pena base. Então, quando vocês fazem essa leitura do artigo 59, nós temos diversos elementos que devem ser levados em conta pelo juiz. Fala-se lá a gravidade da infração, a personalidade do réu, a conduta social, as próprias circunstâncias do crime, a conduta da própria vítima diante daquela situação.
Então, o artigo 59, ele arrola uma série de circunstâncias que devem ser levadas em conta pelo juiz para que ele possa estabelecer a pena. Pessoal, o que está me pedindo? A Bruna está me pedindo para repete os elementos. Quais elementos? Os elementos aqui da culpabilidade. Professora, pode deixar. Pode deixar, eu consegui anotar. Conseguiu pegar? Então tá. A senhora repetiu, eu tinha repetido. Tá. Ah, você falou os elementos lá atrás, né? De imputabilidade, isso? Mas aquele sujeito precisava ser isso, eu vou. Aí eu consegui. Mas aí o material eu peguei. vai ficar disponível, vai ficar mais fácil. Obrigada. Nada. Vejam só, gente. Então, o que acontece? Esse juízo de culpabilidade material, diferentemente do formal, ele é feito por quem? Ele é feito pelo juiz, ele é feito no caso concreto, a partir do momento em que eu realmente tenho um crime, e dentro desses limites estabelecidos pelo legislador, o juiz vai avaliar. Ele vai avaliar, olha, existe um maior ou menor grau de culpabilidade para que ele possa estabelecer um quantum. Então, digamos, inclusive esse é um parâmetro, o artigo 59, depois vocês leiam, o artigo 59, ele traz essas referências e, por exemplo, num caso de um crime de homicídio qualificado, que eu estou falando dos limites de 12 a 30, quanto mais favoráveis as circunstâncias do 59 forem àquele sujeito, mais próximo o juiz deverá ficar de quê? Mais próximo o juiz deverá ficar do mínimo, tá? Então, olha, o sujeito, as circunstâncias são favoráveis, ele nunca teve envolvimento criminoso, aquilo ali parece que realmente foi uma fatalidade, o sujeito tem uma ótima conduta social, é um cara trabalhador, não tem envolvimento com crime, etc, etc. Então, quanto mais favoráveis forem as circunstâncias do artigo 59, mais o juiz deverá se aproximar da pena mínima. Agora, quanto mais desfavoráveis forem essas circunstâncias judiciais, o juiz mais se afastará da pena mínima e irá caminhando rumo à pena máxima, tá? Depois vocês vão estudar isso de uma maneira mais criteriosa, como eu disse, porque nós temos um ponto dentro de teoria das penas que se chama exatamente dosimetria da pena, que é para a gente aprender a fazer cálculo de pena. Agora, a ideia que eu quero que vocês, no momento, tenham é que esse juízo de culpabilidade material, ele é feito no plano concreto, ele é feito pelo juiz, ele é feito com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59, e essa análise concreta, esse juízo de reprovabilidade, ele vai ser feito pelo juiz, aproximando-se do mínimo, quando as circunstâncias forem favoráveis, e caminhando rumo ao máximo quando as circunstâncias forem desfavoráveis. Até aí, ok. Passamos, portanto, a análise. Eu gosto de falar de teoria da co-culpabilidade porque nos manuais tradicionais, né, principalmente os autores, a doutrina mais clássica, às vezes o pessoal está seguindo por outras obras, não vai se falar de co-culpabilidade. Co-culpabilidade, essa teoria da co-culpabilidade, é uma teoria que é defendida pelo meu grande mestre, né, pelo Zaffaroni, e pelo professor Zaffaroni e pelo professor Pierangeli, que são coautores naquela obra Direito Penal Brasileiro. E eu sempre achei interessante, não estou falando que essa teoria é uma teoria adotada, pelo contrário, é uma teoria que existe uma resistência muito grande, mas nós precisamos conhecer o que diz essa teoria, tá? Por quê? Porque até então ninguém falava muito de co-culpabilidade, só que de uns tempos para cá a gente começou a ver isso chover em prova, tá? Aparecer em prova até de múltipla escolha. O que é a teoria da co-culpabilidade? Olha lá as opções. Quem desenvolveu a teoria da co-culpabilidade? Provas, então, mais complexas, que num futuro não muito distante vocês vão estar enfrentando, né? Essas provas de Ministério Público, juiz, procurador.
pergunta-se muito sobre isso. Não que seja, é o que eu estou frisando, não que seja para adotar a teoria, mas o que é a teoria? Então, essa teoria da co-culpabilidade é uma teoria que foi desenvolvida pelo professor Zaffaroni e pelo seu parceiro na obra Direito Penal Brasileiro, o professor Pierangeli, que preconiza o seguinte: o Zaffaroni é um sujeito que se preocupa muito, ele é um penalista que se preocupa muito com essa questão do direito penal, de se buscar através do direito, né? Vamos falar do direito de uma forma geral, de se fazer. O direito tem que ser um instrumento também de justiça social. O direito ele não pode estar aí para chancelar essas desigualdades sociais que são visíveis dentro da nossa estrutura. Todo mundo sabe disso, né? O Zaffaroni é um sujeito que está muito atento a essa questão de seletividade do sistema penal, que eu sempre falo com vocês, o sistema penal tem destinatário certo e por aí vai. Então, dentro dessa linha de um direito penal crítico, de um direito penal preocupado realmente em, sempre que possível, ser um instrumento também de justiça social, o Zaffaroni, ele observa o seguinte: ele quer atribuir uma parcela de responsabilidade ao Estado pela não inserção social de todos os cidadãos. Todo mundo sabe disso, né? Vocês já estudaram direito constitucional, é muito bonito a gente se deparar com isso no texto constitucional e falar que todos são iguais perante a lei. Só que nós sabemos que não. Será que existe essa igualdade plena, essa igualdade material, que o Estado ele brinda a todos os seus cidadãos com a mesma sorte de oportunidades? Não, né? Então, o Zaffaroni ele parte exatamente desse pressuposto, dessa desigualdade social, e essa desigualdade social, na concepção dele, uma parcela dessa responsabilidade pela não inserção social de todos os seus cidadãos, isso é sim uma parcela do Estado, e o Estado, de alguma maneira, tem que ser responsabilizado por isso. Então, o que acontece? O Zaffaroni, por isso que vem esse nome, co-culpabilidade. O Estado, a sociedade, eles devem arcar com a sua parcela de culpabilidade em relação àqueles cidadãos que estão à margem, aqueles cidadãos que não estão inteiramente inseridos na vida em sociedade. Existe, né? A gente não tem nem como contabilizar isso, existem muitas pessoas, existem até alguns autores, um autor especialmente, que é inclusive parceiro também do professor Zaffaroni, o professor Nilo Batista, que é um penalista sensacional, que também vem nessa linha da justiça social, né, de fazer uma análise crítica do direito penal. E o professor Nilo Batista fala que no Brasil a gente poderia observar de uma maneira muito clara a existência de uma verdadeira privatização da cidadania. Quer dizer, quem que é cidadão realmente? Será que a gente pode bater no peito e falar que todos nós somos cidadãos com a implementação, com a garantia de todos os direitos constitucionais que nos são assegurados? Acho que nos parece que bastante claro que não, né? Então, o que o Zaffaroni propõe? Ele vai dizer que a sociedade, o Estado, devem arcar com a sua parcela de responsabilidade por não promover a devida integração de todos os seus cidadãos. E aí, como é que isso aconteceria? O Zaffaroni propõe, por essa teoria da co-culpabilidade, que já que o Estado não brindou a todos com as mesmas oportunidades, nós podemos avaliar, lógico, gente, que eu estou tentando sintetizar uma teoria que é super complexa, uma teoria que envolve até questões sociológicas, filosóficas, muito profundas, em 5 minutos, tá? Então, lógico que eu estou sendo rasa, estou sendo superficial nisso, e é até uma questão interessante para a gente depois discutir, debater em sala de aula. Mas vejam só, a ideia dele é a seguinte:
Na personalidade de cada sujeito, na personalidade de cada cidadão, existe uma contribuição da sociedade, tá? E a sociedade, existem, analisando, por exemplo, duas situações análogas. Vamos imaginar a situação de uma determinada pessoa não que isso seja, a gente não pode querer dizer que a pessoa que nasceu com melhores condições de vida, ou que tem melhores condições de vida, que conseguiu ter uma vida melhor, ela merece ser mais punida, né? Punida com mais rigor ou menor rigor. Mas a história é a seguinte: no caso concreto, existem situações com as quais nós verificamos que aquela pessoa, ela tem tudo em seu desfavor. Não vou dizer tudo, mas ela tem muita coisa em seu desfavor. Olha, aquele sujeito, ele para ir trabalhar, ele precisa enfrentar a situação caótica dos transportes públicos. O sujeito mora numa comunidade distante, numa comunidade violenta, numa comunidade com condições precárias de higiene, de saúde, de saneamento básico. O sujeito não teve tanto acesso, não teve um acesso à educação pleno, o sujeito não tem acesso à saúde, né, ao ideal de um sistema de saúde que realmente lhe assegure uma existência digna, etc, etc. Então, esse sujeito, quando ele pratica um crime, vamos pensar duas situações análogas. Vamos imaginar, até trazendo o nosso contexto, sujeito que mora aqui num setor distante e enfrenta toda sorte de adversidades no seu dia a dia. Por quê? Porque geralmente essas adversidades, em boa parte, estão vinculadas a questões financeiras, né? A questão de posicionamento social. E esse sujeito, ele acabou, diante de uma determinada situação, ele acabou praticando um furto. Tá? O sujeito está precisando de dinheiro, ou seja, por que razão for, ele pratica um furto, tá? Furta um celular. Será que dá para a gente imaginar ou para a gente tratar essa situação da mesma maneira que a gente trataria um outro furto que foi cometido por um grupo de amigos ali, de um setor nobre de Goiânia, que foram sair à noite e passaram numa loja de conveniência e resolveram, meio que na brincadeira, na zoação, furtar uma garrafa de uísque 12 anos? Pensem bem, imaginem que a situação seja bastante parecida, tá? Em termos de não são duas situações, não são dois furtos. Imaginem que o celular que o cara lá do setor distante subtraiu tem o mesmo valor da garrafa de uísque, tá? Olha, será que essas condutas, elas merecem exatamente o mesmo grau de reprovabilidade? Olha, aquele sujeito, agora, olha, em tempos de coronavírus, o sujeito é um cara trabalhador, mas a gente está vendo que com o atual conjunto, não estou defendendo criminoso, não estou defendendo prática de crime, não é nada disso. Mas a questão é a gente tentar enxergar sob essa perspectiva. É o que o Zaffaroni preconiza com essa teoria da coculpabilidade. Coculpabilidade exatamente por quê? Porque o Estado ele seria corresponsável. E o que ele propõe? Ele propõe que nessas situações em que você consegue nitidamente enxergar que aquela pessoa é uma pessoa que realmente não foi inserida dentro do corpo social da maneira que deveria, ela tem dificuldade de acesso àqueles direitos básicos que são assegurados constitucionalmente, essa pessoa, em relação a ela, deveria incidir, quando da sua apenação, quando da sua condenação, o juiz deveria incidir uma atenuante. A atenuante inominada, a gente fala inominada porque ela é uma atenuante assim, que não tem nenhuma especificação. Tá? Porque é uma atenuante, por exemplo, a confissão. O sujeito confessa, ele tem uma atenuante. Só que é uma atenuante nominada, atenuante pela confissão. O legislador ele dá essa possibilidade de se o juiz entender que existe alguma outra situação merecedora da diminuição, da redução dessa pena, ele pode fazê-lo através da aplicação dessa atenuante nominada. Então, o que o Zaffaroni defende, através dessa teoria da coculpabilidade, é exatamente isso. Já que esse sujeito
ele é um sujeito que não foi devidamente inserido no corpo social. Ele é um sujeito que não possui os direitos básicos assegurados pelo Estado. Então, de alguma maneira, ninguém está defendendo, nem o Zaffaroni está defendendo que o sujeito vai ficar sem pena, que o sujeito não tem que ser punido, não é nada disso. Ele entende que quando o juiz for fixar a pena, o juiz tem que levar em conta essa situação. O juiz tem que levar em conta... Ah, tá, o pessoal conseguiu entrar agora. Tudo bem, gente. O juiz tem que levar em conta e diminuir, né, no caso, atenuar, com base no artigo 66, de alguma maneira, a pena desse sujeito, porque é diferente da situação de outras pessoas que não enfrentaram, talvez, tantas dificuldades e não delinquiram, ou delinquiram, tá? Então, observem que é isso que o Zaffaroni propõe. Ele propõe. Essa teoria da coculpabilidade do Zaffaroni, ela é interessante porque ela nos faz, né, pensar sobre essa questão da justiça social, ela nos faz ter essa análise crítica, só que é uma teoria que nós precisamos conhecer o teor, mas não é uma teoria aceita pelos nossos tribunais superiores. Então, STJ, STF não vão aceitar essa teoria da coculpabilidade do Zaffaroni. Mas a ideia é essa, é você tentar... Vejam, o Zaffaroni em momento algum está dizendo que o sujeito vai ficar sem punição, nada disso. Ele acha que, quando o juiz for fixar a pena, o juiz tem que levar em conta todas essas circunstâncias de caráter social e, com isso, fazer incidir uma atenuante. Atenuante, gente, vocês vão estudar isso também no próximo semestre. Atenuante não significa que o sujeito vai ter uma redução da pena, sei lá, de anos e anos. Não, atenuante é uma diminuição leve, geralmente na prática. Lógico que, a depender da atenuante, a atenuante diminui lá 6 meses, 7 meses, 8 meses, é uma coisa assim. Agora, é o que ele defende. É uma maneira do Estado, sim, assumir a sua parcela de responsabilidade por não conseguir promover a inserção social de todos os cidadãos, tá? Existe até uma vertente no sentido, quer dizer, fazendo-se uma leitura a contrário senso. Alguns autores vão falar de coculpabilidade às avessas. O que seria a coculpabilidade às avessas? Do mesmo modo, só que essa coculpabilidade às avessas é meio indefensável. Porque do mesmo jeito que o Zaffaroni preconiza que essa pessoa que não foi brindada com todas as oportunidades, todos os direitos, todas as garantias preconizadas pela Constituição, ela deveria ter uma pena atenuada. Ele entende, os defensores da coculpabilidade às avessas, que é bom a gente saber que existe, eles vão falar o seguinte: olha, ao contrário, ao revés, o sujeito que teve toda a sorte de oportunidades na vida e ainda assim delinquiu, ele deveria ser punido com maior rigor. Tá? Ele deveria ser punido com maior rigor. Lógico que o juiz ele tem como fazer essa análise quando ele faz esse próprio juízo de culpabilidade material, né? Por quê? Porque a reprovabilidade do crime, pensem bem, nesse exemplo que eu dei para vocês, o sujeito que mora num setor distante, longínquo, tem que enfrentar toda sorte de adversidades, e pensem nos rapazes lá do setor nobre que delinquiram também, efetuaram a subtração de uma garrafa de uísque para eles levarem para a balada. E aí? Esses rapazes que estudam nas melhores escolas, que têm carro, que vivem só para o estudo, que vêm de famílias muito bem situadas financeiramente, não nos parece que quando o juiz vai fazer uma análise de culpabilidade material no plano concreto, o juiz avaliando essas situações, não parece que a conduta desses rapazes do setor nobre é uma conduta mais reprovável? O juiz ele tem como fazer isso quando ele vai avaliar as circunstâncias do artigo 59, tá? Agora, a grande questão é você querer falar, por exemplo, não, então tem que incidir uma atenuante porque o Estado tem que pagar por isso. Ou, pior, não dá para falar, tem que incidir uma agravante. Agravante nem dá para cogitar, porque a gente sabe que em direito penal o princípio da legalidade.
Eu não posso querer cogitar algum tipo de aumento de pena sem existir lei nesse sentido, né? Mas fiquem atentos, procurem até ler um pouco mais sobre isso. Lógico que a teoria é muito mais complexa do que isso que eu estou falando para vocês, mas a ideia é essa, tá? A ideia é essa. E é algo realmente muito interessante, cujo teor nós precisamos conhecer, porque isso está chovendo até em prova de múltipla escolha, a teoria da culpabilidade. Tamanha a importância do Zaffaroni, né? As pessoas às vezes brincam dizendo que o maior penalista brasileiro é argentino, porque o Zaffaroni é argentino, e realmente ele é uma referência, tá? Agora aqui, gente, nessa sequência, eu vim falando para vocês, vim explicitando essa questão relativa às teorias sobre culpabilidade. Eu vou só fazer uma introduçãozinha que eu vou abrir para vocês, porque senão eu não consigo tempo, já que eu emendo, né, na outra turma, tá? Amanhã também a nossa aula é a primeira, eu acho até melhor, que tanto vocês quanto eu, nós estamos menos cansados e a aula rende mais. Mas essa parte que envolve algumas conceituações, algumas coisas assim mais abstratas, e eu preciso realmente devagar para que vocês compreendam. Nós temos aqui, eu já tinha falado para vocês isso em outras oportunidades, mas eu quero só que vocês se lembrem disso. Quando vocês estiverem acompanhando aí pela doutrina, essa parte de teorias sobre a culpabilidade é uma parte até bem complexa. Nós vamos encontrar inúmeras teorias. Essas teorias, elas têm bases filosóficas, então muitas vezes elas vão nos remontar a Kant, né? a grandes filósofos, a grandes autores cuja compreensão da obra é até bastante complexa. Por hora, aqui, para o que a gente precisa, eu vou tentar ser mais sintética, né? Mais superficial e analisar realmente as teorias que nos interessam. Mas antes, propriamente, de abranger, ou de tratar de considerações mais específicas em relação a cada uma delas, eu quero que vocês se lembrem que o que é a ideia básica de causalismo e de finalismo. Porque eu chego dizendo, eu tento ser sintética e eu venho falar, olha, que basicamente, em relação à culpabilidade, nós temos duas teorias. A teoria psicológica da culpabilidade e a teoria normativa da culpabilidade, sendo que a normativa vai admitir essas subdivisões em normativa pura e em normativa limitada. O que eu quero agora, porque aí vai ser a partir daí que a gente vai dar seguimento na próxima aula, a teoria psicológica tem base causalista. O que é o essencial sobre o causalismo? O que vai ser importante em matéria de culpabilidade para a gente saber, para a gente definir se uma determinada teoria tem base causalista ou base finalista? Olha, até como produto do que nós estudamos no semestre passado, nós sabemos que quando eu digo aqui, em matéria de culpabilidade, que uma teoria tem base causalista, eu quero dizer que dolo e culpa, eles serão avaliados dentro da culpabilidade, tá? A teoria causalista, dentre outras características, mas dolo e culpa, para os causalistas, eles são analisados dentro de culpabilidade. Agora, de maneira diversa, para as teorias da culpabilidade com base finalista, que é o que prepondera, né? Toda a estrutura da nossa parte geral do Código Penal, a teoria geral do Código Penal, ela está amparada em bases finalistas. A ideia e vocês sabem disso, que para os finalistas, dolo e culpa, eles vão estar, ou dolo e culpa devem ser analisados dentro do fato típico. O dolo e a culpa, eles estão, ou eles integram a conduta, que é um dos elementos do fato típico, lembra do semestre passado, né? Inclusive,
vocês devem se recordar daquelas situações que nós tratamos de ausência de conduta. Lembra da ausência de conduta? Ausência de conduta, aquelas histórias sonambulismo, ataque epilético, que são situações em que o sujeito ele não age nem com dolo, nem com culpa. E se não há dolo e nem há culpa, é caso de quê? Ausência de conduta. E se há ausência de conduta, eu não tenho fato típico. Já morreu ali o crime, tá? Já não há que se falar em crime. Então, eu preciso que vocês compreendam qual é a repercussão dentro da culpabilidade de se falar que uma teoria tem base causalista ou que uma teoria tem base finalista, tá? Se ela tem base causalista, para o causalismo, dolo e culpa serão analisados dentro de culpabilidade. É hoje um entendimento, é uma teoria hoje superada. Por quê? Porque a nossa base é uma base finalista, em onde dolo e culpa serão analisados. Dolo e culpa integram a conduta, e conduta é um dos elementos do fato típico, tá? Eu vou parar exatamente nesse ponto e eu vou abrir para que vocês possam fazer as eventuais perguntas aí pelo chat, pelo bate-papo. Ninguém tem nada para falar, nem para falar que está com saudade da professora, que está com saudade dos amigos, que está com saudade das aulas presenciais. Nada, gente, vocês compreenderam tudo. Nossa, então amanhã na parte de discriminantes putativas vai ser melzinho na chupeta. Tranquilo? Vamos ver. Deixa eu ver se alguém se manifesta aqui. Saudades. Ah, peraí, eu vou trazer. Vocês querem ver as meninas? Eu sobre a saudade dos conselhos Saudade que a senhora dava. Dos conselhos que a senhora dava pra gente. Peraí, que agora que já tá encerrando, eu vou pegá-las aqui. Elas ficam super felizes quando elas vêm. Peraí, gente. Vou trazer elas aqui para vocês. Didi, Estela, vem cá com os alunos verem vocês. Vem cá, Didi! Vem cá. Mamãe, olha o anel. Faz parte da Fala oi, a Estela. Fala oi com os alunos, amor. Descabelada. Não tem problema tá descabelada. Aqui, ó. E a Didi, a Índia lá, neném, amor. Fala oi pros alunos da mamãe. Não? Você não quer falar oi, não? Você tá vendo desenho? Eu estou brincando. Então tá. Elas estão muito ocupadas. Então podem ir, crianças. Tem dia que elas invadem aqui, começam a gritar, ficam loucas. Só porque eu chamei, elas não estão dando moral. Mas um dia que elas estiverem com um humorzinho melhor, as crianças estão estressadas pra caramba, gente. Vocês não têm noção da gritaria que é nessa casa. Eu estou à beira de enlouquecer. Mas estou me mantendo sã por enquanto. Gente, então tudo tranquilo? Sem perguntas? Ok, então. Pessoal, deu aqui no meu, tá dando 1 hora e pouquinho. Não querem perguntar nada? Tudo tranquilo? Eu vou passar. Isabela, só lembra de, por favor, me passa. Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui. Isabela, me lembra pelo direct, tá? Porque é tanta coisa e eu não quero. Não posso me esquecer disso. Ó, vocês estão ouvindo um choro ao fundo? Ó o pau quebrando aqui atrás. Ó o direito penal. Não é direito penal. Aqui a gente aplica as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Tudo criança. Mas socorro, gente. Força, tá? Força para todos nós. Estudem aí, firmeza. Vou mandar para Isabela. Isabela compartilha no grupo de WhatsApp. E aí amanhã e nas próximas aulas a gente já vai acompanhando por esse materialzinho que é um roteiro. Mas já funciona bem para que vocês fiquem realmente ligados. Se eu fico mandando muito material com tudo mastigado, vocês não prestam atenção na aula e acham que vão ler o material e tá tudo resolvido, tá? Outra coisa, já vou colocar a aula para poder... já vou baixá-la aqui e daqui a pouco eu coloco no YouTube, tá? Isabela, qualquer coisa também, qualquer dúvida, qualquer problema, representante, você como representante, fique à vontade para entrar em contato em horário comercial, porque agora tá tudo meio louco, né? Tem gente que meia-noite começa a mandar mensagem, tá? Mas eu sei que a Isabela é uma menina de bom senso, né, Isabela? Gente, ó, então
vou fechar por aqui. Daqui a pouco tá lá no canal do YouTube. Tá no meu canal, tô virando blogueira, professor youtuber, né? Blogger. Qualquer coisa vocês me falem, tá? Fiquem à vontade para procurar interagir também. Vamos ver se na próxima aula a gente consegue uma interação maior. Lógico que a aula tem que fluir, mas na parte final eu quero que vocês procurem participar. Qual é o nome do canal? Não, o canal, na verdade, não é meu, né? Foi um canal, vocês não estão sabendo disso, não? É o canal que a coordenação criou. Vocês não assistiram, não? Eu pensei que isso só tivesse totalmente, assim, é o canal da coordenação. Eu vou passar os links todos para a Isabela e ela repassa para vocês. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui, o nome do canal. O canal é Coordenação Unip. Eu vou ver direitinho e passo para vocês. Mas, inclusive, essas aulas de revisão, essa aula eu vou passar para lá, tá? Vou passar tudo para a Isabela. Qualquer dúvida, vocês vão me falando. Ok? Então, tá certo. Gente, ó, beijinho para todo mundo, força. Vamos lá, todo mundo estudando. Daqui a pouco estaremos todos juntos, de novo, se Deus quiser. Tá? E vocês inventando uma opção de exemplo, eu tendo que cortar vocês na... Ó, parecendo... Você quer mostrar massinha? Massinha aqui em casa é instrumento. Gente, beijo. Ô, mamãe, você tá falando que essa